Alô! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso querido e amado Hopecast. Aqui estou eu de volta, depois de algum tempo, alguns episódios fora. Tive aqui alguns problemas, meteorológicos, com tempestades e chuvas, mas voltamos aqui para gravar mais um episódio no meio dessa semana louca e dessas semanas loucas que tem sido, né? Para mim aqui a correria. E para esse retorno meu aqui, pelo menos por esse episódio, por enquanto, tem pessoas também mais do que sensacionais e maravilhosas que eu gosto muito. Já vou começar aqui com ela, que já é da nossa Hope Clash também, a Rízia. E aí, Rízia, como é que você tá? Fala, galera do Hopecast. Hoje eu tô aqui de stand-by, né? Tô aqui, hoje eu deixo o podcast todo pra você, Galter, que você é o nosso locutor oficial, não tem como. O pessoal pergunta, ué, cadê o menino Bruno? Cadê o Galter? Ele sumiu. Deixa aí você falar hoje, né? Mas eu tô aqui, muito bom, tá de volta. E é isso aí, vai ser massa essa lição. Andar, eu agradeço o carinho, para mim é sempre muito bom e a gente tá por aí. Não fiquem assustados, eu volto, pode deixar. Para mim é sempre um prazer. E agora também eles, claro, as estrelas da noite, no caso, nossos convidados mais do que especialíssimos. A gente tem primeiro ela, vamos começar com ela, a Vitória. Ei, Vitória, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Show! E a Vitória é ela que é esposa do nosso querido também pastor Yuri, que saiu da Central há pouco tempo atrás, está descobrindo aí novas terras, novos territórios, mas está aqui com a gente junto também, nunca nos deixa, sempre está dando moral pra gente. Yuri, é um prazer também. Como é que você tá? Tudo certo? Fala, turma aí do Hope Clash, né? Que é aí do o Hopecast da Hope Class. Isso, ó, Hopecast da Hope Class. Muito conhecedor da classe dos jovens aí da Igreja Central de Vitória, da Hope Class. Agora, estreando o Hopecast. Uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. E do lado aqui da minha esposa, de Vitória. Nós estamos atualmente agora no Pernambuco, minha terra natal. Estamos aqui servindo a Deus, né, no ministério, no distrito de Cupira. E é uma alegria voltar aqui à Igreja Central de Vitória, junto com essa turma tão animada, tão conhecedora da Bíblia. Vai ser uma alegria compartilhar pensamentos com vocês. Bom demais, gente. Então, foi todo mundo aí devidamente apresentado e a gente pode dar continuidade aqui à nossa conversa sobre a lição dessa semana, que tem como título Debaixo da Lei ou da Graça. E aí a gente vai falar sobre o livro de Romanos, no seu capítulo 6. E aí, como a nossa lição vem com essa nova dinâmica assim e tal, de tirinha, a gente vai ver o que a lição tem a ver com esse papo de lei ou da graça, debaixo de quê, como assim, como é que isso funciona. Mas antes, claro, a gente precisa pedir a orientação de Deus para essa conversa, que é extremamente necessário para a gente entender um assunto que é complexo, tem a sua dificuldade e que pode e é, né, causador aí de levar muita gente para um desentendimento com relação à Bíblia e aos assuntos de Deus. Então, se a gente puder, eu vou pedir para a Vitória. Vitória, você pode, por favor, fazer uma oração para a gente começar aqui? Posso sim, vamos lá então. Oremos. Senhor nosso Deus, nós primeiramente queremos te agradecer porque de diferentes formas, em diferentes formatos, em diferentes plataformas, tempos e espaços, nós podemos ouvir a tua voz, compartilhar momentos, compartilhar sobre as tuas verdades, e que durante esse momento nós também possamos usufruir das verdades, das descobertas que nós temos com a tua palavra, e que para isso teu Espírito Santo esteja aqui nos conduzindo, tanto a nós que vamos aqui debater, mas também a cada pessoa que vai escutar esse podcast, que ela possa perceber a tua direção e o que o Senhor quer falar a nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Então vamos lá, né, pessoal? Já falei aqui, falo de novo. Então a gente tem esse título aí, né, Debaixo da Lei ou da Graça. E é um tema polêmico, ainda bem que a gente está com o Yuri aqui para falar com a gente desse lado mais teológico da coisa e também da experiência dele como pastor, né? Porque eu tenho certeza que esse é um assunto que, vez ou outra, pode acabar caindo aí nos estudos bíblicos ou numa conversa com alguma pessoa que está querendo conhecer a igreja, como esse sistema, né, do cristianismo funciona.
Então a gente já tem aqui uma tirinha que já dá para espairecer um pouco as coisas e eu achei ela bem interessante. Para mim é um argumento muito bom quando a gente fala sobre isso de se a lei foi abolida de fato, que agora a gente está debaixo da graça, e, enfim. E aí eu queria saber da Risa o que ela achou dessa tirinha. Assim, a Risa falou que tem umas interpretações interessantes para falar da gente, mas a tirinha só para se você não tem a lição e tal, não sei o que, a gente tem aí a nossa imagem, né, da nossa arte desse episódio. E aí você consegue ver que a tirinha, se você não está vendo também, eu explico um pouco. São esses 3 quadrinhos. No primeiro tem 2 homens conversando e um deles explica assim, o da esquerda. Ele fala: não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. E aí o nosso segundo homem comenta então no segundo quadrinho: então a gente pode chamar o nome de Deus em vão, roubar, matar e adulterar? E aí o nosso primeiro homem aí, o que argumenta que não está mais debaixo da lei, então não tem problema, ele fica meio paranoico aí, dá bug na cabeça dele. Para mim isso já explica muita coisa. Mas vamos lá, Risa, como é que foi para você essa tirinha aí? Cara, eu fico até nervosa, porque temos uma autoridade aqui, né, no assunto. E aí eu fico, meu Deus, será que eu vou falar besteira? Mas vamos lá. Na real, eu tenho mais pergunta do que opinião, né? Porque eu acho que eu posso trazer um pouco do questionamento, mais questionamento do que esse tiozinho da tirinha falou aqui, né? Porque eu penso o seguinte: tá, a gente não tá mais debaixo da lei, mas tá da graça. Então tá tudo liberado? Tem gente que pensa que tá. Agora, será que se a gente está debaixo da graça, a lei de Deus, os 10 mandamentos foram todos abolidos, esquecidos? O pecado agora é liberado? Então, na minha visão, não. Acho que tudo tem um limite e tudo tem um jeito certo de fazer funcionar as coisas. Não é porque agora estamos debaixo da graça que a gente pode sair adoidado aí, fazendo um monte de coisa, fazendo o que a gente quer, porque, querendo ou não, não era o que Deus queria exatamente, que a gente fizesse as maluquices que desse na nossa cabeça e tudo bem. Até porque Ele quer o melhor pra gente, né? Mas aí eu não sei, eu vou jogar essa bola pro pastor Yuri e pra Vitória pra responder pra gente. Pode ser, pastor? Pode sim, pode ficar tranquila. Na verdade, Rizia e os amigos aí da Hope Class, todos vocês que ouvem esse podcast, nós nunca estivemos debaixo da lei. Essa é a grande verdade da história humana com relação ao Criador. Desde antes da entrada do pecado, sempre nós estivemos debaixo da graça. É a graça de Deus que nos faz existir, é a graça de Deus que nos faz ser vivos. Então, quando Deus fez Adão e Eva, eles já estavam debaixo da graça de Deus. Essa perspectiva aí de viver debaixo da lei, segurando fardos, ela não é uma perspectiva bíblica. Na verdade, foram interpretações ao longo aí do cristianismo que pessoas pegaram assim raízes, na verdade, antes do cristianismo, né, do judaísmo, de poder carregar fardo, guardar a lei, e quem faz mais por Deus, né, segundo essa interpretação debaixo da lei, é a pessoa que é mais merecedora de ser salva. No entanto, na Bíblia nós não encontramos isso, né? Eu gosto muito de Paulo quando diz assim que pela graça nós somos salvos, não por intermédio da lei, para que ninguém se vanglorie. Porque nós somos tendenciosos a julgar, eu fiz tantas coisas, eu faço isso certinho. Eu lembro até do jovem rico que falou para Jesus: o que me falta para ser salvo? Porque eu já guardo tudo. Então, se nós fôssemos salvos pela lei, se nós estivéssemos debaixo da lei, daria margem para alguém fazer mais ou outro fazer menos e ali alguém vangloriar-se por isso. No entanto, sempre foi pela graça. O que é que você acha, amor? É isso mesmo? Sim, eu concordo com isso que o pastor Yuri falou. E se a gente pensar, sem graça não existiria nem criação, quanto mais redenção, né? Porque
ao sermos criados, ali Adão e Eva, mesmo sendo seres perfeitos, eles foram criados pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela vontade dele. E até mesmo ao dar uma lei, Jesus, né, Deus no caso, dá essa lei justamente por amar, justamente por querer proteger, que é a base da graça, né? O amor, a misericórdia. Então, tanto a lei quanto a graça, ela tem o mesmo pressuposto, que é o amor de Deus por nós. É isso aí, então a gente viu que o primeiro mito aí já foi desmistificado, né? Como assim? Porque a gente não está mais debaixo da lei, quer dizer que a lei não funciona mais, muito pelo contrário. A gente vê que, inclusive, o pessoal que comenta isso esquece do resto do verso, né? E aí o resto do verso está assim, logo no 15, né, aliás, na continuação. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Paulo já acaba com o assunto aí. Não existe isso de... É claro, como o Yuri falou, é isso mesmo. A gente nunca esteve debaixo da lei. A lei nunca foi uma ferramenta, né? Uma coisa que a gente usa para nos salvar. A gente não tem essa capacidade em primeiro lugar. Em segundo lugar, que a lei não foi feita para servir como esse instrumento. A lei foi feita como a gente comenta às vezes aí, como uma demonstração do amor e do caráter de Deus. Então, em cima disso, eu não consigo usar desse artifício para me promover de alguma forma, como era o contexto da galera naquela época. Por que Paulo falou tanto sobre lei, sobre questão de obra, sobre esse fardo aí? Porque o pessoal estava usando esse contexto de ser mais obediente, ser mais certinho, ser mais atuante, não sei, para justificar uma santidade que não existia. Muito pelo contrário, inclusive, causava uma cegueira que atrapalhava o pessoal na real busca, no real caminho de Jesus Cristo, e inclusive afastava os outros. E é por isso que Paulo, então, começou a falar aos gentios, porque, de acordo com as leis judaicas, os gentios eram tadinhos deles, né? Não tinham capacidade de conseguir se salvar. Só eles, os judeus, grandes judeus, eram capazes disso, porque eles obedeciam mais a lei. Enfim, por que esse é o assunto com relação à aliança e tal? Porque, mais uma vez, Paulo está falando aí, não especificamente da lei, como a lição está falando aqui. A lei, ela sempre existiu, nunca foi essa nunca foi a finalidade da lei, de servir como um instrumento de salvação. E isso foi, na realidade, aquele lado que a gente comenta, né? Como a lição fala aqui, que um dos vários pontos que a gente comenta sobre o estudo das alianças, são pontos que são fundamentais para o entendimento desse assunto. Um deles é levar em consideração que existem dois contextos, duas atmosferas quando a gente fala de aliança. O lado histórico e o lado da experiência. O lado histórico é o registro claro, né? Houve a lei? Houve. O pessoal tinha que obedecer a lei? Tinha. Não daquela forma. E aí, em cima disso, a gente vai para o lado da experiência, né, não, Risa? Isso aí, muito bem lembrado também, né? Falando sobre aliança. Para quem está chegando nesse episódio agora, assim, de paraquedas, porque viu em algum lugar a gente falando sobre esse podcast, entra no nosso Spotify que a gente tem as outras lições, os outros episódios falando mais sobre as alianças e sobre... sendo mais profundo, né? Um pouco mais sobre as duas alianças e tal. E... quando Paulo e os outros autores do Novo Testamento discutiam sobre a lei, né? Eu vejo, né, que eles tinham em mente o assunto exatamente disso, das duas alianças. Mas aí a gente pode interpretar isso da mesma maneira, o estudo da lei e da graça com o das alianças. Como é que a gente pode? Porque, querendo ou não, às vezes a gente fica meio confuso. Quando a gente olha logo de cara falando sobre as alianças e aí na outra lição a gente já fala sobre a lei e a graça. Vocês aí, se vocês puderem explicar assim um pouquinho para a galera que está chegando agora, assim, bem breve mesmo, quem puder. O termo que a gente vê em Romanos 6,14, né, sobre a lei, ele está se referindo à antiga aliança.
E aí, ao mesmo tempo, eles falam sobre a graça. Seria sobre a nova aliança? Como é que isso funciona? Alguém pode ajudar aí a galera que está estudando, a gente? Eu já peço logo pro meu querido Yuri. E aí, Yuri, eu sei que você tá ligado nesse assunto aí, fala com a gente. Ok, muito bem. Quando se refere ali à antiga e à nova aliança, não são alianças diferentes. Ou seja, Deus não fez um tipo de aliança no Antigo Testamento com os judeus e fez uma nova aliança agora com os cristãos. Na verdade, é uma atualização da mesma aliança, que a aliança é o reconciliamento, né? Se existe essa palavra, né? A reconciliação, perdão, do homem com Deus, né? O religare, que até vem aí a etimologia da palavra religião, que é religar o homem com Deus. Essa aliança do Antigo Testamento e do Novo é do homem se religar com Deus, através do sacrifício de Cristo. O que muda de uma aliança para outra nessa atualização é que no Antigo Testamento Deus escolheu um povo para ser referência dessas bênçãos, referência do poder de Deus atuante, e agora no Novo Testamento esse povo é todo aquele que nele crê. Na verdade, Deus sempre salvou pela graça. No Antigo Testamento, os gentios, né, as tribos que eram pagãs, elas se converteriam ao Deus de Israel pela ação de Deus em Israel. Essa era a antiga aliança. Na nova aliança, agora, todo aquele que crê em Cristo já é, por consequência, salvo. E uma coisa interessante que eu fiquei me perguntando assim, por que precisou ter essa segunda aliança ou essa atualização, né? Como o pastor Yuri acabou de falar. Foi porque a aliança era falha? Foi porque a aliança, enfim, não foi completa inicialmente? O que foi que aconteceu para precisar dessa atualização, né? Acontece que, como nós já vimos em lições anteriores, acredito que vocês já devem ter discutido sobre, uma aliança, ela é, obviamente, entre duas partes, né? E uma das partes dessa aliança, que no caso foi a primeira aliança ali entre Deus e especificamente o povo de Israel, a parte da aliança que cabia a Israel não foi devidamente cumprida, né? Então precisou ter essa atualização, porque inicialmente a aliança que tinha sido feita com o povo de Israel não foi devidamente guardada pelo povo de Israel, né? Ela foi quebrada, Ela né? foi quebrada, exatamente. A aliança inicial foi quebrada e agora ela é reconstruída, ela é reconfigurada, ela é atualizada, sendo ainda a mesma aliança, só que agora em uma outra dimensão. Porque inicialmente a pessoa que deveria, ou melhor, o povo que deveria cumprir com a sua parte nessa aliança, não cumpriu da forma que deveria. Então é uma reconciliação de Deus com o seu plano original, com o seu povo, porque anteriormente essa aliança foi quebrada. Então não é uma outra aliança, né? É uma reconciliação porque alguém quebrou essa aliança inicialmente. E é isso que Paulo, como judeu, ele escreve em Romanos. Ele tenta elucidar para os judeus e agora para os gentios que essa nova aliança, essa nova atualização é para todo mundo. Deus convida todo mundo. Deus convidava no Antigo Testamento através de Israel. Agora ele convida através do seu filho, através de Jesus. Perfeito. A gente vê então, como vocês falaram, muito legal, eu gostei do termo, uma atualização do caso. Porque, poxa, um ponto que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente conversa sobre o cristianismo e sobre Deus e as coisas de Deus, cara, para mim é uma coisa essencial. A gente tem que ter, desde antes de qualquer coisa, a noção de que Deus não faz nada imperfeito ou nada falho. Então, claro, a Bíblia, pelos escritos, a gente vê quando se comenta sobre a antiga aliança, e como o Yuri falou, a antiga aliança não é só aquela aliança, é um assunto denso, é como falar da Trindade, não é só um, são três, a aliança também não é só uma, são várias, e atravessa aí a eternidade. Essa aliança, a nova aliança, né, que é a aliança da graça, que não é a aliança da lei, nada mais é do que essa nova roupagem, porque como a Vitória falou, muito legal também, não foi a aliança que falhou. Quando a gente fala desse contexto
sempre falando de forma, até parece que a gente está sempre falando mal da antiga aliança, né? Nunca foi a antiga aliança o problema, nunca foi. O problema foi, e aí a lição já tratou também desse assunto diversas vezes, e é bom a gente ter isso na cabeça, sempre foi a experiência que o povo teve com a antiga aliança. Esse foi o problema. Deus não abandonou a antiga aliança porque sim, porque ela deu errado. Porque nós, a humanidade, o nosso lado errou nesse trato aí. Então, ora bolas, imagina que eu queira estabelecer um relacionamento com uma pessoa, mas essa pessoa não quer, não me deseja, não sei. Ela não vê algo de interessante em mim. Tem como eu continuar com esse trato, com essa aliança com essa pessoa? Não tem. Então, vem Deus misericordioso, como sempre, e propõe esse novo modelo da mesma coisa, da aliança que tem, também a gente já viu aí nas edições passadas, um DNA, uma essência muito interessante quando a gente estuda sobre o que é construído, né? Cada aliança a gente vê que é a mesma coisa, sim, só que com contextos diferentes, com casos diferentes, pessoas diferentes, né? Povos, situações. E aí, esse é o ponto. Nunca é a aliança que deu errado ou que dá errado, sempre é a nossa resposta com relação a isso. Deus não faz nada de errado. Deus não faz nada que é falho. Isso é impossível. A humanidade, sim. A humanidade busca o erro, inclusive, e atrapalha muito nesse processo aí, fazendo Deus sempre, né, aparecer de novo com uma nova oportunidade, com uma nova chance para a gente, porque Ele ama tanto a gente que mesmo a gente fazendo tudo isso através do tempo, né, recusando, buscando outras formas de promover a nós mesmos, né, através dos nossos atos aí, nos vangloriando, Ele aparece e propõe aí através desses homens, né, que foram os profetas, os apóstolos, e conversam com a gente até hoje esses detalhes que são muito importantes a gente ter na cabeça. Diz aí, Izzy. E aí o interessante é que na lição eles vêm relacionando ao pecado e a justiça na vida da pessoa, né, que está embaixo da lei. E aí, e como é essa relação na vida de alguém que está debaixo da graça? E aí, em Romanos 6, a gente pode ver duas divisões temáticas, que do verso 1 ao 10 destacam a relação do batismo, né, representando a conversão, a participação espiritual na vida e na morte de Jesus, levando a morte para o pecado e a caminhada em uma vida nova, né, que tem a ver quando a gente erra, a gente se arrepende, e aí a gente tem uma nova vida. No caso de uma pessoa que vai se converter, aceita Cristo, ela se batiza e vira uma nova pessoa. E já nos versos de 15 a 23, vem descrevendo a experiência do antes e depois do batismo, né? E fazem até uma menção da transição de escravos do pecado para libertos do pecado e escravos da justiça. E aí fica um pouco contraditório, eu vejo um pouco contraditório, porque a gente deixa de ser escravo do pecado, mas ao mesmo tempo a gente vira escravo da justiça. E aí eu vejo isso como uma bênção, porque a gente deixou de virar escravo pelo erro. Quando a gente aceita Cristo verdadeiramente, de todo o coração, de toda a alma, quando a gente está debaixo da graça, a gente começa a viver uma justiça eterna. E aí eu vou deixar o pastor para falar para a gente mais. Eu tenho um amigo aqui, algumas pessoas, na verdade, falando sobre essa experiência de escravo do pecado, agora ser escravo da justiça. Nós vivemos em uma região aqui onde as pessoas elas trabalham muito em fabricos, né? O pessoal faz, especialmente na cidade aqui do nosso distrito, fazem kits de bebês. Fazem aquela bolsa bonitinha, fazem roupinhas de bebê e tal. Então são pessoas que trabalham muito tempo ali na máquina de costura, tecendo, né? Fazendo ali, para poder no final de semana vender isso na feira aqui, uma grande feira que tem milhares de pessoas. E aí a turma fala sempre assim, ó, que é muito puxado, muito cansativo ficar ali costurando 8, 9, 10 horas. E no sábado agora nós tivemos uma atividade de muito tempo também, que foi atividade espiritual, fazendo uma feira de saúde para a turma aqui, depois saímos distribuindo panfletos, depois tivemos o evangelismo aqui à tarde, e uma pessoa que trabalha
costurando, falou assim para mim: pastor, é interessante que o trabalho ali costurar cansa, mas o trabalhar para Deus aqui não cansa. Ou seja, é mais ou menos assim. Quem era escravo do pecado estava ali refém do pecado. Isso cansa, isso mata, isso sufoca. Mas agora, quando somos escravos da justiça, nós não cansamos, nós não ficamos assim sufocados. É, digamos assim, uma boa escravidão, né? Como Paulo falou em vários textos bíblicos, que ele era o escravo de Cristo. E isso, o que é que gera o escravo de Cristo? O que é que gera o escravo da justiça? Satisfação, alegria da salvação. Então é o tipo de escravidão que eu também quero na minha vida. Por isso, como a Rizzi falou, é uma bênção ser escravo dessa forma. É a única escravidão que você escolhe, né? Exatamente. Essa é a diferença, porque, como Davi fala, nós já nascemos pecadores, nós já nascemos presos pelo pecado, isso é uma condição, está imposto, você não pode simplesmente se livrar disso, né? Nós somos pecadores e ponto, somos escravos do pecado. Mas eu escolho ser escravo de Cristo, né? E aí essa questão da escolha, essa questão do me permitir ser, entre aspas, escravo de Deus, é o que faz toda a diferença, porque é uma escravidão que vem, que surge, que emana da liberdade que há na graça de Cristo, né? Então, é justamente a liberdade que o Senhor me oferece que me torna escravo de Cristo, né? Escravo da salvação. Isso mesmo. É claro que a palavra escravo ela traz um significado pejorativo, né? Pesado, como Traz um peso, né, Galter? Um sofrimento, né, Yuri? Parece que o escravo ele sempre sofre, sempre passa necessidade, sempre dá a vida ali por alguma coisa que não dá valor para ele. Mas nesse caso é o contrário. E como a Vitória falou aí, é isso mesmo. O ser humano ele não está livre de absolutamente nada. Uma das questões é as consequências que a gente tem em cima dos atos que nós temos. Cara, tudo que a gente faz vai nos gerar uma resposta, não tem como a gente fugir disso. A gente consegue, claro, escolher as respostas que a gente vai ter daqui para frente, né, daqui de acordo com o que eu faço, mas ainda assim a gente está sujeito a essas coisas. Então, da mesma forma aí que, como falaram, né, pessoal, o ser humano ele já nasce em condição de pecador. Não há nada que a gente faça, como o pessoal daquela época não conseguia entender isso, né? Não há nada que a gente faça que nos torne justos, que nos torne santos, porque a gente sempre está errando, até mesmo sem perceber. Todo dia, toda hora, a gente faz alguma coisinha ali que é errado. E pela lei, a lei não foi abolida, a gente já conversou isso, pela lei a gente não tem jeito, a gente está condenado mesmo à morte. Porém, vem Jesus e toma essa pena sobre ele. E aí é por isso que a gente está debaixo da graça. Porque tem uma pessoa se condicionando a receber essa condição por nós. Mas essa condição ainda está lá, ela não sumiu. Por isso que a lei também não pode sumir. Porque se a lei some, então o sacrifício de Jesus deixa de ser válido, né, Yuri? Então, Galter falou uma coisa super interessante agora, que era justamente o que eu estava pensando quando você falou, que é a questão da lei. A lei não foi abolida, né? Mas, por exemplo, não adianta a gente dizer que quando nós pensamos na antiga aliança, a gente refere-se logo, a gente lembra logo, parece que acende assim, uma luzinha na nossa cabeça da lei, né? A lei é como se ela fosse, ali os 10 mandamentos, aquela tábua de pedra, como se ela fosse o símbolo da aliança de Deus inicialmente, né? Da antiga aliança, como a gente tem mencionado na lição. Então não tem como negar. Quando nós falamos da antiga aliança, nós associamos rapidamente aos 10 mandamentos, à lei. E quando nós falamos dessa nova aliança, o símbolo da nova aliança é justamente a diversidade, o evangelho a todas as pessoas. Mas isso é uma simbologia, é algo simbólico. Assim como eu e o pastor Yuri somos casados e usamos uma aliança no nosso dedo anelar, que representa, que simboliza o nosso relacionamento, o grau de relacionamento que nós temos. Então, a lei, ela serviu como um símbolo, mas não é que no Novo Testamento, na Nova Aliança, ela perdeu lugar. Não. Talvez ela deixou de ser o símbolo central, mas ela não deixou de ser, ela não perdeu a essência da aliança. Ela continua fazendo parte da aliança, afinal,
como o pastor Yuri já falou, como nós já mencionamos aqui, não é duas alianças, é uma única aliança. Então a lei continua fazendo parte da aliança, mas agora ela deixa de ser um símbolo sem cravo. E isso é interessante porque tem um pouco a ver com a graça. Na verdade, tem muito a ver com a graça, né? E aí, na lição, vem falando também, dando um exemplo da situação que Jonas enfrentou, né? Quando foi para Nínive para poder pregar para o povo de lá. E aí, Deus deu uma lição sobre o que é graça para ele, né? Porque ele começou a pregar, e aí eu acredito que na cabeça dele, como ele era orgulhoso, né, como nas histórias contam, que ele tentou fugir, não aceitou de jeito nenhum. E aí, quando ele começou a pregar, o chefe do povo, né, e a população toda se arrependeu e resolveu seguir os caminhos certos, os caminhos corretos que Deus falou pelo profeta Jonas, né? E aí o rei, os ninivitas, e todos creram na pregação de Jonas. E aí, em Jonas, capítulo 3 e 4, ele vem falando que ele fica irado com Deus. Meu Deus, como assim? Você não destruiu a cidade como falou que ia fazer? E aí Deus tem que ir lá dar uma lição de graça para ele. E aí eu fico pasma com a paciência e a sabedoria que Deus tem, até com a pessoa mais orgulhosa que possa ter. E ele fala assim, não. Ele vai lá, quando o Jonas vai para outro lugar, ele se afasta da cidade, ele vai constrói uma proteção para o Jonas ficar, e aí, na noite, ele vai lá, no mesmo dia que ele faz nascer um pé de abóbora, né, pelo que eu imagino aqui, uma boboreira, né, e aí, na mesma noite, ele manda um bicho que faz secar a planta e no outro dia Jonas fala lá com Deus, né? É melhor eu morrer do que viver. E aí Deus fala, é acaso razoável essa tua ira por causa da boboreira? É justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte? E aí o Senhor fala, tivesse compaixão da boboreira que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Então é incrível, porque aqui ele já demonstra o que é graça pra gente. E aí a gente fica assim, cara, se o povo pecava, fazia um monte de coisa errada, eles reconheceram o erro e resolveram se arrepender, e Deus teve compaixão dele, por que ele não teria de mim também? Então isso eu acho muito incrível. E aí, na nossa lição, tem um momento hipertexto, né? Para quem não sabe, e aí eles têm uma palavrinha-chave. E aí a palavra-chave da semana é absolvição. E aí eles pedem aqui, para poder a gente escrever na lição, o que a gente acha sobre absolvição. E aí eu queria saber de vocês, Galter, Vitória, Pastor Yuri, o que vocês acham, da opinião de vocês, o que seria absolvição? A absolvição é tudo que eu preciso. Preciso que alguém me absolva, alguém me salve, alguém olhe para a minha vida e diga assim, ó, por mais que tu não preste, eu gosto de você. É isso que Deus faz. Então, na minha experiência, a absolvição é eu ganhar algo que eu não mereço. E eu não mereço a salvação por causa dos pecados. Mas ainda assim Deus me absolve e eu sou salvo em Jesus. Opa, estava esperando a vitória, mas então eu vou pegar aqui o meu ponto. Eu gostei muito do que o Uri falou, cara. Eu acho que eu vou copiar o seu, cara. Eu gostei demais mesmo. A absolvição é tudo que eu preciso. É tudo que eu tenho que focar minha vida naquilo, né?
eu sei que eu não consigo sozinho, eu não posso, eu jamais vou dar um jeito de resolver o meu lado. Isso não tem como. Eu preciso da graça e da misericórdia de Deus para que eu seja de fato considerado justo e digno de estar com Ele lá daqui a um tempinho e viver a vida da forma como Ele diz que é certa de ser vivida, né? Da forma que é boa. Eu acredito nisso. Talvez alguém possa duvidar, não sei, não acreditar, mas eu acredito que Deus sabe o que é melhor para nós e é sempre bom estar com Ele, porque a gente tem coisas maravilhosas a desfrutar e é sempre uma experiência muito legal. Eu acho que é bem isso que os meninos já falaram mesmo. Eu fico pensando assim, né, em um julgamento real, né, em um processo, uma pessoa que é absolvida de alguma forma, ou caso teve algum furo, teve alguma coisa que não condiz, ou a pessoa realmente foi provada que ela era inocente e tal, e ela é absolvida do caso, coisa do tipo. Mas nessa esfera espiritual que nós estamos falando, nenhum de nós merece essa absolvição, porque nós somos culpados realmente, né? Nós somos realmente pecadores, nós realmente somos, enfim, culpados mesmo pelo que nós fazemos. Então, essa absolvição que Deus nos dá é de fato a graça, sabe? E aí eu me lembro da cerimônia de expiação que acontecia desde o Antigo Testamento, desde da Antiga Aliança, que era instituído ali o dia da expiação no santuário, onde as culpas que estavam ali simbolicamente no santuário era transferido para um cordeirinho, esse cordeiro era levado para ser executado e tudo mais, e todos os sacrifícios que era feito naquele dia, me lembra muito disso, dessa graça que Deus pega as nossas culpas, porque nós somos culpados, e ele lança ali sobre o próprio Jesus, que toma essas culpas e morre, né? E o mal, e fica provado que o mal vem em decorrência ali de Satanás, das tentações, e que as nossas culpas nisso Jesus já pagou. Então, essa absolvição, ela vem não porque nós somos não porque nós guardamos a lei certinho. Não, a lei nos aponta que nós somos pecadores mesmo, nós não merecemos ser absolvidos, mas Jesus já pagou a culpa, então pela graça nós somos perdoados. É isso aí, pessoal. Então a gente vê que é o caso de todo esse contexto com relação à aliança, né, e aquilo que Deus faz por nós sempre. A gente viu aí, como a Risa falou, um exemplo dessa má experiência com a aliança, que é o que aconteceu no passado, com a antiga aliança, com a história de Jonas. Mesmo Deus falando com ele o que ele devia fazer, aquilo que era certo, ele pegou para si e falou: aquele povo lá não tem jeito não, eles não fazem nada que é certo mesmo, eles não obedecem, né? Deixa eles lá, a ira de Deus vai cair sobre eles e eu estou de boa. Então o povo começou a ficar nesse relaxamento assim de se eu faço o meu lado e o resto que se vire para fazer também. Nunca foi assim, gente. O cristianismo ele é coletivo, ele não é individual. Jesus ele teve que, mesmo passando por tudo que ele passou, ele teve que ter ali ao seu lado pelo menos 12, para que esses 12 virassem infinitos, né? E aí uma quantidade absurda que é o que a gente tem hoje em dia de cristãos no mundo. E a propagação do amor de Deus sempre foi ali, acho que o maior desejo dele para com a humanidade, para que a humanidade saiba o quanto ele aguarda a gente logo nesse retorno aí que vai acontecer e o quanto ele ama a gente e faz de tudo por nós, por nosso bem. E é por isso que ele se dedica tanto a fazer essas alianças aí com outros povos, né, com nossos personagens aí, Moisés, Abraão, Noé, e vai embora. E também com a vinda de Jesus para decretar aí essa atualização da aliança, para que a gente viva de uma forma a buscar mais ele, né, a entender como as coisas funcionam e dedicar a nossa vida a ele, que a gente possa um dia também falar aquilo que Paulo falou uma vez, que para mim é o ápice do cristianismo, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é um sonho, pelo menos pessoal. Então, galera, a gente já está aqui passando por um tempinho bom, né, de conversa. Eu sei que é um assunto que dá para puxar muita coisa, porque tem muita gente que fala bastante detalhes sobre esse lance de tá debaixo da lei, tá debaixo da graça, a lei não funciona mais, não existe mais, não preciso mais fazer isso, não preciso mais fazer aquilo,
né? Jesus veio para abandonar tudo, para abolir tudo e não sei o quê, e a nova era, enfim. Mas, galera, a gente tem um tempo limite aqui, estamos chegando. E é claro, a gente vai continuar o papo da lição nos próximos episódios. Eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui. Pessoal, uma palavrinha final para cada um. Abro aí para a Vitória, para o Yuri, para a Rízia. Pode ser até nessa sequência. Um resumo, talvez, uma palavrinha sobre essa lição, sobre esse assunto, que vocês queiram que o pessoal que está escutando aqui não esqueça, não abandone, mas que pense sempre quando esse assunto voltar na cabeça deles. O que vocês têm a dizer? Então vamos lá, eu vou terminar então lendo aqui um verso de Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, que diz assim, ó: escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. E o verso 14 diz: feliz as pessoas que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Nem vou continuar, eu acho que esses dois versos explicam bem. A volta de Jesus, ela vem para recompensar aqueles que tentaram fazer o bem, aqueles que, em gratidão ao Senhor, tiveram suas vidas transformadas, mas isso só acontece, essas recompensas só vêm para aqueles que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, que é a graça, né? Então, a graça, a lei, as obras, a fé, tá tudo envolto. A salvação é tudo isso, a graça é tudo isso, e essa aliança é tudo isso. É lei, é graça, isso são coisas inseparáveis. Perfeito. E aí, Yuri, você também tem alguma palavrinha final pra gente aí? Eu digo que minha esposa está certa. Mas é isso. A obra da salvação, ela abrange todos os aspectos da salvação. E os aspectos da salvação, como a gente tem estudado na Bíblia, relacionamento com Deus, oração, testemunho, fé, lei, obras, tudo isso é o arcabouço da salvação, né? De voltarmos a estar ligados com Cristo. Uma vez salvos, nós vivemos para as boas obras. Então, que possamos, pela graça de Deus, viver a aliança, essa atualização da aliança, que é sim debaixo da graça, porque sempre foi, mas fazendo as boas obras, pois fomos criados para as boas obras. Isso aí. E você, Risa? Qual é o seu ponto final aí pra gente terminar o episódio? É interessante isso tudo, né? E falando um pouco sobre que vocês falaram de uma pessoa sozinha, ser cristão sozinho seria valer de nada, né? E realmente é isso, deixar esse recado pra galera que nós somos a igreja, o nosso corpo é a igreja. Mas se um membro sozinho do corpo está separado do restante, ele não tem muita função. Então, quando a gente está debaixo da graça, a gente faz parte de um corpo. E aí a gente tem que ter isso em mente, que para um corpo funcionar, os membros têm que estar juntos. Então, é importante que a gente possa exalar a graça, que nós possamos viver a graça, mas que possamos compartilhar o que é a graça de Deus, o que é a bondade de Deus para a nossa vida. E sempre manter o nosso foco no céu, manter o nosso foco em Deus, manter a nossa conversa em dia com Deus, a nossa leitura diária com Deus. E sempre tentar conversar com o seu amigo sobre isso, com o seu vizinho, porque o dia está próximo, a gente vê a situação que está o mundo, e é muito importante que a gente mantenha a mensagem viva para que Jesus volte logo e toda essa situação acabe logo, para que a graça seja, a paz reine e seja muito bom viver a eternidade com quem a gente ama, com quem a gente gosta. E é isso aí, foi muito bom participar com vocês, matar a saudade do pastor Yuri e da Vitória, conversar um pouco com o Galta, que faz tempo que a gente não batia um papo assim tão longo, né? E vejo vocês no próximo Hopecast, se eu estiver por aqui, né? Se Deus quiser, estarei. Amém, uma alegria estar com vocês. Nossa, vocês não sabem a satisfação que a gente sente aqui de estar com vocês juntos novamente conversando, e sei de tantos outros que irão
aí nos ouvir. Um abraço especial a todos os jovens dessa igreja tão amada, viu? Deus abençoe vocês. Eu posso encerrar fazendo oração? Por favor, meu querido. Tá ok. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque nós vivemos debaixo da Tua graça. Sempre foi assim e sempre será. Foi quando o Senhor criou esse planeta, foi com muito amor e graça. Quando nós caímos e aí quebramos a aliança, o Senhor com Tua graça foi lá e nos redimiu através do sacrifício de Cristo na cruz. E é pela graça também que será feito novos céus e nova terra. Obrigado porque ao viver debaixo dessa graça, nós somos felizes. Ao sermos escravos da justiça, nós somos libertos da morte eterna. Por favor, abençoe cada jovem que está ouvindo esse podcast, cada adulto, cada criança, e que eles possam experimentar viver pela graça. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos, orando agora confiadamente em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite e até a próxima. A gente que agradece.